Bienvenue à tous, soyez bienvenus ici au podcast Troca de Bolage. Je suis Claudio Fonseca. Aujourd'hui, nous sommes avec Guilherme Correia et nous sommes avec le parrain, le big boss ici du podcast. Il s'appelle Pedro Coelho. Il parle au Eurosport sur tennis. Et voilà, j'ai été perdu un petit peu à Paris à causa des croissants, bien évidemment, e vocês estão perdidos em relação ao francês. É verdade, eu perdi-me na semana passada com os croissants. O Guilherme, quando deu por mim, bom, eu já tinha ficado mais que para trás nos cafés, nos bistrôs, mas aqui estou eu e estamos uma vez aqui mais com o nosso grande padrinho, o Pedro Coelho. Pedro, bem-vindo. Bonsoir. Bonsoir, mon ami. Ça va ou quoi? Boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bem. Eu e o Guilherme que, enfim, o torneio já passou, mas eu e o Guilherme encontramos aqui no estádio. Boas vidas. É o after party. Não está muito diferente do ambiente em que se viveu este torneio, realmente. As bancadas praticamente vazias, não é? Infelizmente. Sim. Realmente. Mas já foi um belo passo, já ter havido, mesmo poucos que foram, já é uma melhoria bastante grande. É verdade. Exatamente. Portanto, este episódio vamos abordar aquilo que o Guilherme e o Zé Maria deixaram desde o último episódio. Portanto, vai ser dos quartos de final para a frente, até à final, onde o meu grande tenista, grande jogador da Babolá, Rafael Nadal, venceu o torneio. Todavia, não fui nem eu, que apostei no Nadal, nem foi o Gui, que apostou no Djokovic, que ganhámos o prémio. Portanto, quem leva o prémio desta vez Roland Garros é o Zé Maria Reis. Portanto, o primeiro Roland Garros que nós atribuímos é para o Zé Maria Reis, que fica em igualdade pontual comigo, 2-2. Portanto, eu tenho 2 troféus, Wimbledon e US Open. O Gui tens US Open. Tenho dois, mas um não vale tanto, que foi o Masters 1000 de Cincinnati. Exatamente. E o Zé passa a ter o Open da Austrália e o Roland Garros. Portanto, o Zé ganha o início e ganha no fim de 2020. E ficou tão contente que até se baldou hoje ao episódio e tudo, está a festejar e continua a festejar ainda. Deve estar na ressaca. Isto depois de pintar as paredes, ainda vamos ter que ser nós, Gui. Pedro, vamos começar aqui pelo geral do torneio. Estamos a falar aqui das bancadas e tudo mais. Como é que tu classificas a nível de incidentes? Nós não tivemos incidentes como tivemos no caso do US Open, desta questão toda da fake bubble e tudo mais. Portanto, como é que tu vês tudo isto a nível do ponto de vista organizacional? Sobretudo desta vez tivemos público. Pouco, já falámos, mas tivemos. Sim, acho que também já se esperava um pouco que houvesse uma melhoria, portanto, um levantar um pouco de algumas barreiras que tinha havido no Nova Iorque. Realmente as autoridades norte-americanas foram muito inflexíveis quanto aos protocolos a cumprir e na Europa, embora a situação não seja famosa, mas já se esperava pelo menos que em Roland Garros fosse um bocadinho mais ligeiro, mas houve realmente também alguns procedimentos a seguir. Os jogadores também praticamente não saíram do hotel, ou só saíram do hotel para ir para o estádio. Mas também, por outro lado, também já estava uma parte deles, especialmente os que estiveram nos Estados Unidos, também já sabiam o que esperar, portanto também já estavam um pouco mais habituados e acho que foi tudo um pouco mais fácil. Mas a minha opinião é um pouco também aquela que já tinha sentido durante o US Open, para já melhor do que nada. É bom que o torneio se tenha realizado. Acho que estava-se a precisar realmente que a competição voltasse. Infelizmente os grandes torneios têm muita história. Se calhar daqui a 20 anos as pessoas vão olhar para trás e ninguém se vai lembrar que o Roland Garros 2020 foi em setembro e 2 semanas depois do US Open, mas vai lá aparecer Nadal na mesma, portanto se calhar é só mais um título para o Nadal no meio de outros tantos. Mas a verdade é que foi um bocadinho diferente no aspecto de como é que os jogadores abordaram o torneio em termos de forma. Realmente não houve muitas semanas para se jogar em terra batida. Prejudicou alguns, beneficiou outros. Acho que para o Nadal acabou por ser bom, porque ele realmente estava-se a preparar para jogar Roland Garros. É sempre o ponto alto da época dele e nem sequer foi ao US Open. Houve algum público, também foi bom. Os próprios jogadores manifestaram esse contentamento.
já houve ali um pouco de ambiente, obviamente não é a mesma coisa que ter os estádios cheios, mas algumas centenas de pessoas em alguns, nestes cortes mesmo assim, precisamente porque também estavam concentrados todos aqui nos anéis em baixo. Aliás, o vosso cenário mostra realmente bem a grandeza deste estádio. Claro que os anéis de cima estavam completamente desertos, estavam mesmo interditos, e o pouco público havia concentrava-se aqui nos anéis de baixo, o que também dava também outro colorido, e também se faziam só vir melhor, né? E foi bom, obviamente. E era o que era visível também, a nível de planos de realização. Sim, afinal também até teve um bocadinho mais de pessoas, depois não cheguei a perceber realmente se houve mais convidados da federação, ou se houve mais adeptos no geral que foram a quem foi permitida a entrada. Sei que as bancadas estavam realmente um bocadinho até melhor compostas no último dia, mas pronto, acho que foi mais um passo. O torneio realizou-se, acho que correu tudo bem, não houve realmente grandes incidentes. Houve um ou outro antes de alguns jogadores, especialmente até mesmo antes do qualifying. Houve ali alguns casos por causa dos casos positivos de treinadores, e os jogadores ficaram logo impedidos de jogar, mas foi logo no início, portanto não houve nada durante, e acho que o torneio se decorreu bem. E depois também com uma grande estreia, que se calhar não teve o mesmo impacto que se calhar poderia ter tido se fosse em maio, com mais público, que foi a estreia do teto movível no corte Philippe Chatrier, e que também foi bastante útil, porque não vou dizer que choveu todos os dias, mas em 14 ou 15 dias choveu para aí uns 10, de certeza. E isso permitiu sempre que houvesse ténis todos os dias, e ao mesmo tempo permitiu boas condições. Não foi um corte totalmente coberto, havia ali umas entradas de ar, até de algum vento, alguma chuva. Acabou por dar condições para que se jogasse, com algum pequeno ambiente de ar livre, que era o ideal, mas obviamente nesta altura de setembro já sabia que era arriscado. Sim, tal como em maio. Em maio também chove bastante. Aliás, o torneio de Roland Garros é conhecido por se viver sempre as 4 estações em 15 dias. É sempre dias de calor, dias de chuva, dias mais úmidos, dias com um pouco mais quentes, mas obviamente que são raros os dias de chuva, felizmente. Mas a partir de agora, acho que com este teto, neste corte, pelo menos vai haver sempre competições, vai haver sempre competição, pelo menos para o público, para as televisões, que também são importantes, obviamente. Exato, e portanto desculpa, Gui, era um grande slam, precisava disto, era o único que faltava. Sim, realmente não fazia sentido ser o único, provavelmente se calhar o que é mais afetado era o único que não tinha. Realmente isso não fazia sentido, e é muito bom para a modalidade o facto de isso ter sido mudado, e assim é muito mais fácil de planear um torneio grandioso como foi este Roland Garros. E está previsto já para 2024 a cobertura, ou a inauguração da cobertura do segundo corte maior, que é o Suzano Landelin. Eles querem coincidir essa inauguração com os Jogos Olímpicos de Paris, e portanto vai ser realmente fantástico ter uma estrutura. Mas é tal coisa, tens razão, Gui, que havia necessidade. O problema é que estes cortes também grandes já foram feitos também com alguns anos, e quando foram feitos na altura, não é que não se pensasse nos cortes cobertos, a questão era também haver tecnologia para que se conseguisse cobrir cortes desta envergadura. Aliás, o próprio Arthur Ashe Stadium em Nova Iorque demorou bastantes anos até se conseguir que fosse possível fazer a cobertura. Os únicos realmente que não foram assim, foram pensados desde o início, foram os de Melbourne, no Open da Austrália, onde se realizou o Open da Austrália, que logo desde a inauguração em 1988, logo a Rod Laver Arena foi logo projetada com esse teto, e pronto, foi feito tudo de raiz. Agora estes já existem, este aqui, o Corte Chatrier, até foi um pouco remodelado, mas em termos de tamanho manteve-se igual, mas conseguiu-se aqui descobrir uma boa forma de cobrir. Até tem uma cobertura diferente das outras, portanto ele cobre, quase parece uma persiana, não é? Que se corre, que é percorrida, demora talvez um bocadinho mais tempo do que outros cortes, mas quer dizer, isso é um pormenor só. Vamos para ténis de jogada então agora. Força aí, serve. Sim. Então, passando assim muito rapidamente pelos quartos de final, há um grande destaque, sem dúvida, que é o Diego Schwartzman com o Dominic Thiem. Foi sem dúvida o melhor jogo e o jogo mais disputado. Eu pessoalmente fiquei um pouco desiludido, mas consigo perceber que o Dominic Thiem, como não tinha competição nenhuma em terra batida, se calhar esse foi um fator
de abono, digamos assim, para Diego Schwartzman, e que foi um grande jogo, e Diego Schwartzman chega assim à primeira meia-final de um torneio de Grand Slam e em Roland Garros da sua carreira. Eu por acaso tive a sorte de comentar esse jogo. Sorte por um lado, azar por outro, porque já vinhamos com. Eu e o Hugo Ribeiro estávamos a comentar no Eurosport, já tínhamos 4 horas de comentário e levámos mais 5. Portanto, fizemos 9 horas e tal de comentários seguidos. Acho que batemos o nosso recorde pessoal. Que cá estava nas 8 horas e qualquer coisa. Mas já se sabia que o Dominic Thiem não chegava a 100% fisicamente. E depois também, atenção, há cansaço físico e há cansaço mental. Ganhar um grande slam também cansa em termos de cabeça, é uma pressão constante, ainda por cima, e aliás isso viu-se mesmo na final do US Open, o time sentiu aquele momento, demorou algum tempo a começar a jogar o seu ténis, a soltar o seu ténis, portanto aquilo acaba também por afetar. E ele próprio disse à chegada a Paris que, embora não tivesse competido naquelas semanas de intervalo, tentou por um lado também descansar, mas por outro também tentar manter a forma e a confiança com que vinha, principalmente a bater na bola e, enfim, e todos aqueles automatismos que eles têm competitivos. E ele conseguiu fazer um bom balanço disso, mas claro que o Schwartzman também não é um jogador qualquer, é um jogador realmente muito duro e nem foi a questão de ir a 5 sets, foi ir a 5 sets em 5 horas, por isso é que ele ao fim dos últimos 15 minutos, 20 minutos, já não sei quanto é que demorou o último set, mas foi-se completamente abaixo, porque o Schwartzman também é um jogador duro e mesmo os sets que o time ganhou, gastou muita energia. Mas a certa altura já não havia mais naquela reserva de energias e acho que o time deu tudo, mostrou realmente ser um grande campeão, mas pronto, é muito difícil ganhar 2 grandes slams com tão pouco tempo de intervalo e ainda para mais indo para uma superfície como a terra batida que também exige muito fisicamente, os pontos são sempre mais longos, enfim, tudo é mais difícil nesse aspecto. Não deixa de ser um grande resultado para o time, acho que um quarto de final depois de um título é um grande resultado, quem dera a tantos jogadores, não é, obviamente. Mas para o Schwartzman também acaba por ser uma grande vitória, foi uma vitória arrancada a ferros, deu-lhe muita confiança, mas também, lá está, retirou-lhe alguma energia depois para as meias finais, mas já falamos nisso, não é? Daqui a pouco. Sim. Este ano o piso era mais lento. As condições estavam mais lentas, não? O piso era igual, as bolas eram um bocadinho mais pesadas, em relação a uma bola nova, um modelo novo. Da Wilson. Convém recordar que a bola, quando é escolhida, e já foi escolhida com muita antecedência, foi a pensar que o torneio se realizar em maio, como sempre, atenção. Portanto, a escolha é feita com alguma antecedência. Eu, por acaso, li bastante sobre esse processo de escolha de bolas e acho que foi o Gui Forget, o diretor do torneio, explicou que havia 3 tipos de bolas a concurso, digamos assim, para renovar o contrato, 3 modelos diferentes, de 3 marcas diferentes, e essas bolas foram também distribuídas a alguns jogadores profissionais, obviamente sem marca, apenas identificadas com números, para os jogadores experimentarem e darem também o seu aval. E ele diz que a maioria dos jogadores preferiu esta bola, portanto, gostou desta bola. Portanto, esta bola tinha os requisitos todos que eles queriam e era do gosto dos jogadores. Mas era uma bola um bocadinho mais, portanto, já de si, uma bola um bocadinho mais pesada, um bocadinho mais dura do que a anterior. O problema é que depois, jogando em setembro, com um tempo frio e úmido, as bolas, qualquer tipo de bolas fica um bocadinho mais pesada, agarra um bocadinho mais de terra, ganha um bocadinho mais de água, da água que está no ar, né, da umidade, e ficam sempre mais pesadas. Portanto, uma bola mais pesada, que já por si já é pesada, realmente mudou ali um pouco as condições de jogo. Como disseste, realmente as condições ficaram mais lentas, mais umidade no ar, a bola viaja um bocadinho ligeiramente mais devagar do que se fosse tempo quente. E acabou por ser interessante que quase todos os jogadores começaram a lembrar-se que sabem fazer a amortis, e se calhar alguns até fizeram a amortis a mais, mas trouxe ali uma nova nuance ao jogo e acho que tornou o jogo, acabou por ser também um pouco mais tático, não é? Talvez se calhar até um bocadinho mais físico do que costuma ser, mas já de si este Grand Slam é um Grand Slam muito físico, né? Exige muito. Mas acho que trouxe ali uma nuance mais, uma exigência maior tática, porque não era fácil ganhar um ponto ali, chegar ali e fazer 2 winners ou 2 pancadas e ganhar o ponto. Houve alguns que conseguiram aqui e ali, mas de uma forma geral era preciso trabalhar muito bem o ponto e exigiu muito de todos os jogadores. E daí, se calhar, não há grande surpresa o facto de ter sido o Rafael Nadal a dominar completamente o torneio, visto essas condições todas.
Embora no princípio ele próprio reconheceu e acho que todos estavam de acordo que ele prefere jogar com condições mais quentes, porque a bola dele, como vem com muito efeito, em tempo quente a bola ressalta mais alto. Em tempo, como estava agora mais frio, mais úmido, a bola não ressalta tanto. Por outro lado, sendo uma bola mais pesada, também é muito difícil fazer moça no jogo do Nadal. Exato. Porque ele é um jogador que também cobra muito bem o corte, devolve tudo, mesmo que seja um jogador muito atacante, e vi-se alguns, é muito difícil conseguir ali terminar o ponto frente a um jogador tão completo e tão sólido como o Nadal. Por outro lado, obviamente que, embora ele não gostasse muito das condições, ou não fossem as que ele gostaria à partida, também viu isso, não vou dizer como um desafio, mas viu isso como, pronto, é uma característica. Eu se quero ganhar, tenho que ganhar assim, nestas condições. E ele aceitou esse desafio e acabou por também ir se adaptando. E foi jogando cada vez melhor ao longo das 2 semanas. 2 semanas também é muito tempo. São 2 semanas em que se joga, também se treina nos dias em que não se joga. Claro. Portanto, o contacto com a bola e com as condições vai também permitindo que os jogadores vão melhorando. E ele realmente adaptou-se muito bem e acho que mesmo nas meias finais, acho que já nas meias finais já fez um grande jogo com o Schwartzman, talvez nos quartos também com o Sinner, que era um jogador perigoso, e por acaso achei que o Sinner até podia fazer mais moça com o Nadal, mas aí percebeu-se realmente que era muito difícil abrir ali buracos no jogo do Nadal e realmente foi ele que se adaptou melhor e foi ele que nestas condições voltou a ser o mais forte. Sim, e a Nick Sinner, que foi a minha aposta como wildcard dentro das nossas brincadeiras aqui do nosso podcast, e realmente surpreendeu tudo e todos, chegando aos quartos de final, que para ele é um resultado excelente. Recordo, ele tem 19 anos. Exatamente. Se estivesse noutra parte do quadro, talvez ainda fosse um bocadinho mais longe. Ele realmente é um jogador, eu gosto imenso dele, acho que tem uma cabeça fantástica, ténis fácil, mas também sabe muito taticamente, já se percebeu que é um jogador que não está ali só ao tiro, sabe quando disparar, e isso é importante. E é muito, como tu dizes, é muito jovem, ainda tem muito para aprender e evoluir, mas chegar aos quartos de final já em torneios Grand Slam, onde se joga melhor de 5 sets, e talvez na superfície que não seja a melhor para ele, embora ele sendo italiano, cresceu nesta, também é europeu, sabe jogar em terra, mas talvez não seja o ideal, talvez ainda seja mais perigoso em cortes mais rápidos. Exato. Mas é sem dúvida um grande resultado e, enfim, acho que cria bastante expectativas para 2021. Sim, exatamente. Ele que vinha de ganhar o Masters final da nova geração, digamos assim, onde também jogou em casa em Milão, mas realmente não esperava assim, esperávamos uma ascensão positiva, mas eu acho que isto, para mim, superou todas as expectativas que eu tinha. Obviamente que eu apostei dele como wildcard, pensando que ele pudesse chegar longe. Ele na primeira ronda ganhou logo a Goffin, logo aí foi uma grande vitória, e para mim foi o destaque positivo deste torneio, que surpreendeu-me muito mesmo. Gostei muito dele e acho que tem um futuro brilhante pela frente, não há dúvidas. Sim, no capítulo masculino acho que foi o melhor jogador, embora eu também tenha gostado muito da resposta que o Rublev deu, que é um jogador que às vezes a gente esquece, mas ele está a evoluir, entrou agora no top 10, atenção, a contar com ele, porque ele já tem mais uns aninhos, tem mais 2 ou 3 aninhos com o Sinner e é um jogador muito combativo. Vamos ver se ele também tem estabilidade emocional para ganhar encontros mais difíceis, mais exigentes. Acho que é isso que lhe falta. Ele tem muito ténis. Eu acho que tem tanto ténis como, por exemplo, o Daniel Medvedev, como vimos no ano passado, por exemplo. Sim. Também a explodir. Ele que defrontou Tsitsipas nos quartos de final e acabou por perder em 3 sets. Isto foi quase uma vingança, digamos assim, do Tsitsipas do torneio ATP 500 que antecedeu o Roland Garros. Desta vez ganhou Tsitsipas. Rublev tinha ganho nesse ATP 500 e Tsitsipas chega assim então às meias finais. Te esperavas? Estava à espera de Tsitsipas vingar-se, digamos assim? Nesse jogo, sim. Nesse jogo, frente ao Rublev, sim. Porque lá está, o Tsitsipas é um jogador também que está um bocadinho, então passa à frente dos outros, falando destes da nova geração. Fisicamente é muito mais forte, é muito mais estável e vinha a fazer bons resultados acho que desde o início, desde aqueles 2 primeiros sets que ele jogou em Roland Garros, que perdeu com o João Munar. Sim. A partir daí não perdeu mais nenhum, portanto
Não entrou bem porque realmente vinha um bocado cansado dessa final. Ele jogou 2 dias depois em Paris. Os dois jogadores tiveram essa particularidade. Tiveram que recuperar sempre de 2 sets abaixo na primeira ronda. Qualquer um deles. E pela primeira vez nas carreiras. Eles nunca vez. tinham ganho encontros assim depois de perder os 2 sets iniciais. Realmente mas acho que o Tsitsipas já esperava. Acho que o Tsitsipas, não vou dizer que espero que ele ganhe em 2021 grande slam, mas eu acho que quando ele ganhar já não vai ser surpresa. Claro que antes de chegar a ganhar tem que chegar a uma final também, mas eu acho que não vai ser surpresa. Eu acho que é mais dia menos dia. Eu acho que é um jogador que está ali mesmo na calha. E acho que pode ir longe. É também às vezes um bocado de sorte, talvez mais no sorteio, enfim, não sei. Se tiver um quadro um bocadinho mais aberto, acho que pode ir longe, acho que não vai ser surpresa nenhuma. E quando chegou a essa fase, acho que também acho que é mais jogador, percebes? Acho que já é um jogador que já está pronto para ir mais longe. O Rublev, para ele foi tudo uma estreia ali naquela zona, vinha naquela fase do torneio, acho que foi acusou demasiado a estreia nessa fase, e acho que também vinha um bocadinho mais cansado. Acho que também ainda não tem aquela estaleca física ainda para aguentar tantos jogos à melhor de 5 sets, mesmo que ganhem 3, mas são 3 sempre, dia sim, dia não, enfim. Pesa. Ainda falta ali um bocadinho. Deixa-me só fazer aqui primeiro uma pergunta, que é, eu e o Guilherme já tivemos a discutir às vezes um bocado entre nós isto, que é, falamos muito da nova geração, portanto, que é esta geração que já com os seus 25, 26, e como é que se vai chamar este pessoal dos 19, 20 anos que está a aparecer? É que falas nisso, que eu estava-me a lembrar de uma frase que o Tsitsipas disse, e acho que foi depois desse jogo com o Rublev até, que disse: eu já não sou um jovem da Next Gen, eu já sou um homem maduro. isto porque já há jogadores mais jovens a aparecer, como o Sinner. É assim, eu acho que eles são todos a mesma Next Gen. Eu acho que o único que podia destoar daqui da Next Gen, e é um bocadinho mais velho, era o Thiem. Dominic Thiem já tem 26, acho. 26, exato. Portanto, era um que estava ali entre as duas gerações, entre a geração do Big Three e esta mais nova. Mas o Tsitsipas é claramente um da Next Gen, e é que nós agora ainda conseguimos, achamos que o Sinner ainda é muito mais novo porque apareceu agora, mas eles daqui a 2, 3 anos estão praticamente com a mesma experiência e já com a mesma... Aí já a diferença de 1 ano ou 2 já não vai fazer tanta diferença como faz agora, né? Porque eles também vão começar a jogar cada vez mais estes grandes torneios, e cada vez mais longe, e acaba por ser mais a experiência e o número de encontros nestes torneios importantes que faz a diferença, e não propriamente o que diz o bilhete de identidade, né? Exato. Então, se falávamos de Tsitsipas, ele acabou por passar então às meias finais, onde fez um grande jogo frente a Novak Djokovic em 5 sets. Ele viu-se a perder 2-0, conseguiu empatar 2-2, mas depois Djokovic mete o turbo e ganha 6-1 no último. Um grande jogo, mais equilibrado até do que eu pensei. Quais é que são as tuas opiniões sobre isto? Acho que o Tsitsipas não entrou nada bem nesse jogo, e eu acho que aí ficou também visível que o Djokovic também não estava a 100% no sentido do máximo que ele pode render. Rendimento, exato. É verdade que o Djokovic tem, tal como o Nadal e o Federer, tem aquela aura, não é? Eles têm ali, parece que quando entram no campo já entram com 7 ganho ou 2 de avanço, e acho que foi um bocado essa experiência, esse ascendente que eles têm sobre os outros mais novos, que lhe permitiu ganhar esses 2 primeiros sets de uma maneira um pouco mais fácil do que propriamente em relação à forma com que eles estavam a jogar durante o torneio. Acho que não havia essa diferença tão grande. Mas o Tsitsipas também acusou um bocado esse embate com o Djokovic. Acho que havia muita expectativa de que o Tsitsipas podia fazer melhor. E o que é facto é que ele depois conseguiu ali dar uma volta com alguma colaboração do Djokovic. O Djokovic teve ali uma quebra de rendimento no terceiro set. E o Tsitsipas aí, não sei, talvez também já tivesse um pouco relaxado, porque já tinha perdido os 2 sets, que já não acreditava tanto. Já não tinha nada até começou a praticar o ténis dele, e um ténis fantástico, a vir para a frente, desinibiu-se completamente a partir daí. O problema é que, pronto, o tempo também foi passando, e quando chegaram ao quinto set também já iam, sei lá, 3 horas e meia, não sei, de jogo, e claro, e o Djokovic continua a ser um dos jogadores mais fortes, mais completos e mais consistentes a nível físico e mental. E depois temos outra meia-final, que acabou por não ser tão equilibrada. O Nadal acaba por ganhar Schwarzman, que vinha de jogar 5 horas com o Dominic Thiem, de certeza muito, muito desgastado, em 3 sets. Nadal que chegava à final, e mesmo na final e faz um torneio inteiro sem perder um único set, o que é incrível.
Eu acho que o Nadal, acho que aí a experiência dele também falou mais alto. Ele sabia que se ganhasse o primeiro set ficava logo com meio caminho. Andado. Era só um set, era preciso 3, mas valia quase como 2. E depois ganha o segundo set e, quer dizer, quem é que ia acreditar que o Schwartzman com 25 horas de jogo ainda ia ganhar 3 sets ao Nadal? É um bocado difícil. Ainda para mais, tendo em conta o que se tinha passado em Roma, o Schwartzman tinha ganho ao Nadal, e o Nadal também estava mortinho para... Não é para se vingar, mas como se costuma dizer, acho que o Nadal nunca perdeu com o mesmo adversário 2 vezes consecutivas, portanto, conto muito com o Djokovic, mas também em tempos mais passados. Mas quando há assim jogos muito perto um do outro, acho que o Nadal raramente consegue ou não, permite que o derrotem 2 vezes. Ele consegue estudar o que se passou, consegue arranjar outra estratégia e consegue também, acima de tudo, encontrar uma motivação enorme para dar a volta ao adversário e pronto, e acho que aí também se viu que a bola do Nadal estava a andar também muito bem, estava muito forte, muito sólido, era difícil. Ainda por cima, o Schwartzman também tem um jogo semelhante ao do Nadal, não é? Tem que construir o ponto, se sai um bocadinho, como se diz, para fora de pé, e ele às vezes consegue ali excelentes winners, mas ali nas condições de Paris era muito difícil fazer winners da Nadal, muito difícil. Para além de obrigar o argentino a jogar um ténis estratosférico, que ele não estava em condições de o fazer, também mesmo assim seria muito difícil conseguir derrubar aquela muralha que é o Nadal, quando está ali do outro lado da rede, sobre a linha de fundo. Embora o Nadal também não jogasse tão defensivamente, ele sempre que pôde contra-atacou e aquela bola vinha bem comprida, bem funda, também a abrir ângulos, mas era muito difícil, foi o Nadal na segunda semana, digamos assim, principalmente a partir dos quartos de final, acho que elevou o nível dele, claramente, e mostrou-se mesmo intransponível. E está aí demonstrado toda a sua experiência, e então em Roland Garros, que é quase a sua casa, né? 13º título, temos que ir para a final e realmente tivemos... Espera, mas Guilherme, antes de irmos para a final, tem que vir aqui uma imagem que o Pedro me enviou ontem, mais ou menos a esta hora. Aliás, já passaram 24 horas que me enviaste esta imagem, que é uma imagem assim, como se fosse... a interferência não está a dar. Por causa aqui do wallpaper, mas é um fundo da Wikipédia sobre o torneio de Roland Garros, que diz, é um torneio que começa com 128 tenistas, dos quais 127 competem entre eles para ver quem perde na final contra Rafael Nadal. Portanto, acho que isto define muito bem aquilo que se traduz, não é? Roland Garros, e reforçando essa frase, estavas a dizer, e bem, de ser a segunda casa do Nadal, é o habitat natural. Mas isto também de vermos Nadal logo do primeiro set a ganhar 6-0 a Djokovic. Sim, se bem que o 6-0 foi um 6-0 enganador. Não foi um 6-0 em que ele dominou todos os pontos. Foram jogos sempre muito equilibrados, né? Sempre, aliás, foi um 6-0, mas foram mais de 45 minutos de jogo. Exatamente. Por isso não foi o segundo set mais longo de todos. Pois, foi um jogo muito equilibrado, mas que realmente via-se nos pontos decisivos aqui sempre para o mesmo lado. E daí o 6-0, mas é um 6-0 enganador. Quem não viu o jogo tem uma ideia completamente diferente do que foi esse 6-0. De certeza que o Pedro também concorda. Sim, nesse aspecto sim, o Djokovic até teve 3 breakpoints nesse set, não concretizou nenhum, acho que no segundo até teve, acho que não chegou a ter nenhum depois, mas assim, é enganador nesse aspecto, mas por outro também mostra que o Djokovic não conseguiu fazer nada com aquele serviço dele e esperava-se mais do Djokovic, portanto é enganador, mas por outro lado ficou bem também patente a diferença entre os dois. O Djokovic não conseguiu fazer nada, quer dizer, e o Djokovic é um jogador que serve bem, consegue aproveitar bem o serviço para controlar os pontos, mas com o Nadal não conseguiu. Praticamente o Nadal conseguia, mesmo primeiros serviços do Djokovic, o Nadal conseguia responder e depois, logo na segunda, terceira pancada, quase que ficava em controle do ponto. Portanto, é um facto que tu dizes isso, claro que os parciais... e em termos práticos temos que também ser realistas. Isto perder 6-0 ou 7-5 é um set que vai para um lado, né? Portanto, às vezes até é bom um jogador perder 6-0 porque não gasta tantas energias para o resto do encontro. Às vezes é pior perder 7-5 logo na primeira e ter ali 1h20 ou perder no tie-break, depois de 1h e tal ali a lutar e depois
Vamos 1h30, já gastei 1h30 e ainda tenho que ganhar o quê? 3 sets? E isso também acontece muitas vezes. Portanto, o Djokovic nesse aspecto tentou reagir e depois o segundo set foi quase a mesma coisa, quer dizer, já não caiu tudo para o mesmo lado, mas caiu praticamente tudo. E foi um bocado a mesma história. Acho que o Nadal estava novamente muito sólido, soluções para tudo, e o Djokovic eu acho que aí acho que também senti, eu há bocadinho estava a dizer isto do Djokovic há pouco, que já eram frente ao Tsitsipas, que não achei que ele estava a jogar o seu melhor ténis. Achei um bocado cansado, sinceramente cansado, mais cansado mentalmente do que físico. É verdade que houve a paragem por causa da pandemia, mas ele jogou tudo o que havia para jogar e ganhou tudo o que havia para ganhar, exceto o que se passou nos Estados Unidos. Mas o que se passou nos Estados Unidos também mentalmente também o desgastou, porque tudo aquilo que se passou no momento e depois nos dias seguintes e mesmo com o Paris, as primeiras conferências de imprensa era inevitável ter que responder uma pergunta sobre isso. Aliás, ele depois houve aqui um jogo também, acho que foi na primeira semana, em que ele acertou também no juiz de linha a responder a um serviço, e claro que depois na conferência de imprensa foi a tentar responder ao serviço, portanto aí não há hipótese, não há maldade nenhuma, obviamente. Mas na conferência de imprensa teve que responder 2 ou 3 perguntas outra vez sobre o mesmo tema, quer dizer, portanto, isto também vai desgastando, não é? Embora, por outro lado, também seja uma coisa, uma situação obrigatória para quem é número 1 do mundo. Está sempre na berlinda, está sempre a ser alvo de pressões, entra no corte sempre, espera sempre que ele ganhe, obviamente, mas desgasta, muitas vezes desgasta, e quando há estas semanas todas consecutivas em que ele está realmente a ganhar muito, também se vai cansando, obviamente. E eu próprio, se calhar, também esperava jogar mais, não conseguiu, e acho que houve ali também uma certa frustração por parte do Djokovic de não poder conseguir mesmo mais naquela final. Exato. Porque nós olhando aqui para as estatísticas, quer dizer, no primeiro set, primeiro serviço, só 42% deles é que entraram contra 76% de Nadal, quer dizer, isto diz muito. Vitórias no segundo set, 67% para Nadal, 47% para Djokovic, e depois quando vamos aos erros não forçados, Nadal, pois é que Nadal tem 2, mas Djokovic tem 13, e era aquilo que o Pedro estava a dizer há pouco, que é ponto que tu não ganhas, vai para o outro lado, e portanto temos aqui 13 pontos que vão para o outro lado. Os erros do Djokovic as tentativas que ele tinha de tentar desequilibrar os pontos, mas quando não se consegue encontrar espaços no outro lado, parece que há aquela tentação de abrir o corte, né? Mas o corte não abre, o corte tem sempre o mesmo tamanho, joga-se mais para as linhas, arrisca-se mais, os erros aparecem. Nadal, nas suas 7 quintas, sempre a jogar muito mais dentro, muito mais confiante, sempre a apostar uma bola mais profunda, pesada, enfim, muito mais sólido, sem dúvida. Sim. Já o segundo set, pronto, muito mais equilibrado a nível das estatísticas, ao ponto de que o Djokovic consegue inclusive fazer um as e desta vez Nadal não faz nenhum. A nível de primeiro serviço é o Sérvio quem leva a melhor no segundo set, com 77%, contra, lá está, Nadal mantém sim aqui a fasquia dos 67%. Portanto, Nadal não baixa muito as estatísticas. Todavia, Nadal muito melhor no segundo set, e com 75%, e o Djokovic com 38%. Portanto, mas estás a falar de percentagens de colocação de primeiro serviço dentro, não é? Sim. Mas depois também temos que ver quantos pontos é que eles ganharam com os serviços. O Djokovic subiu a percentagem dos primeiros serviços, mas não subiu muito as percentagens de pontos ganhos com esses serviços. O problema é mesmo isso. 15. Pois. Em 27 ganhou 15. Eu acho que esta estatística aqui, eu estou a olhar agora para o segundo set. No segundo serviço, o Nadal ganha 75% dos pontos que disputou com o segundo serviço. Contra o melhor jogador a responder da história. Ganhou apenas 3, com o segundo serviço. Sim. E o Djokovic não tem um mau segundo serviço. E por outro lado é conhecido por ter a melhor resposta da história, e ele realmente aí viu-se que ele não estava a conseguir meter o seu jogo em campo porque do outro lado não o permitia. Realmente foi muito... Eu estava a comentar isto mesmo no próprio dia com
que o Cláudio disse, ele não tinha espaço nenhum para jogar, o Nadal não o deixava meter o jogo dele e essa foi a chave. Daí o 6-0 e o 6-2 e depois mesmo que ele recuperou mesmo assim um bocadinho o nível, conseguimos ver um ténis mais digno de Novak Djokovic e daí ter conseguido equilibrar, mas realmente não havia maneira nenhuma daquilo fugir para Nadal. Foi quando começou a fazer mais vôleis, mais amortis, mais a cortar a bola. Esse tem outro fator. Eu pessoalmente nunca tinha visto Djokovic fazer tantos amortis num jogo e muitos deles quase nem resultavam. Sim, e muitos deles feitos no fundo do corte. Claro. Atenção que ele desde o primeiro dia que começou a fazer muitos amortis e sempre disse que achava que o amorti era uma pancada que iria, e teve razão, foi uma pancada que esteve na moda completamente neste torneio de Roland Garros, não foi só ele a fazer muitos amortis. Eu nunca tinha visto o Djokovic fazer tantos amortis com o Nadal. Porque o Nadal, como se viu, que corre por todo lado e chegou a quase todos. Acho que foi raro. Não estou a dizer os pontos que ele perdeu no amorti, mas que não chegou à bola, não é? Acho que foram raros, se é que houve um ou outro. Mas eu acho que aí também revela a impotência do Djokovic. Ele já não tinha soluções, não é? Do fundo do corte não estava a conseguir. As pancadas dele eram fundas, mas vinham também. Vinham todas para trás e com juros, como se costuma dizer, eram envolvidas com juros. E ele tentou ali no amorti, o recurso ao amorti foi tentar desequilibrar o Nadal, tirar o Nadal lá de trás, tentar desequilibrá-lo, mas foi aí que eu também há pouco estava a dizer isto. O Nadal chegou numa forma física fantástica. Acho que fez-lhe muito bem não ir ao US Open. Treinou-se, preparou-se para o Roland Garros, era o seu ponto, o seu objetivo máximo nesta época, como agora tem sido quase nos últimos anos. Ele praticamente salva a época ganhando em Roland Garros e, portanto, prepara a época com esse objetivo. Neste ano foi outra preparação, mas foi o mesmo objetivo, foi para ganhar este torneio e chegou realmente em excelentes condições. Talvez a confiança não estivesse tão alta no início por causa de não ter competido muito, mas lá está, quase que usou essa primeira semana de Roland Garros, foi como se estivesse a disputar um torneio de terra batida e que serviu de preparação depois para a segunda, que é onde realmente ganham-se os torneios. E acabamos então 2020 em termos de Grand Slams, com 2 jogadores com 20 títulos desses mesmos torneios pela primeira vez na história. Antes era só Federer e agora temos os dois grandes rivais e amigos em ponto de igualdade nestes Grand Slams 20, que é histórico, não é? E com muitas mensagens. O Federer deu logo os parabéns. Exatamente. Exato. E a resposta do Nadal também, não é? Sim, respeitam-se muito, são dois grandes campeões dentro e fora do corte. Isso é que é fantástico para o desporto. Achas que algum dia o Djokovic vai fazer companhia? Não a nível de títulos, número de títulos, mas ser campeão fora de corte? Não acho que vá atingir a popularidade e a unanimidade que estes dois têm. Não acho. Mas isso tem a ver com o seu caráter. Sim. Com a sua personalidade. São jogadores diferentes. É claro que o Federer também é muito diferente do Nadal, atenção, mas há ali qualquer coisa com o Djokovic que há muitas pessoas que não gostam, talvez aquelas atitudes, como aconteceu nos Estados Unidos, não é? Eu acho que é impensável nós mesmo recuarmos 10 anos, 15 anos, acho que é impensável vermos um Nadal ou um Federer ter uma reação daquelas, por exemplo. Portanto, são realmente jogadores diferentes, com caráteres diferentes. Embora o Federer, quando era júnior, era muito mal educado, atenção. Sim. Mas pronto, tornou-se homem, quando tornou-se homem, tornou-se realmente também um grande campeão. Sim, porque lá está, já aqui falei muitas vezes e ponto sempre o dedo de Djokovic, quando ele barafusta e protesta com os apanha-bolas ou com os rapazes que seguram as toalhas, e vimos-o também a protestar com o rapaz que tinha as bolas, em que ele estava a dizer despacha-te, não é? Portanto, ia regalar-lhe os olhos e tudo mais. Portanto, esse traço de Djokovic continua patente. Eu acho que nunca se deve descarregar nos apanha-bolas, até porque os próprios apanha-bolas têm instruções para fazer aqueles compassos todos de espera, não é? Lança uma bola, mostra que tem duas, lança outra, mostra que só tem uma, não é? Portanto, há todo esse protocolo que os miúdos dizem que tem que ser respeitado, não é? Sim, é um jogador já com a experiência dele, chega a esta fase da carreira e não percebe isso não consegue. Obviamente que tem emoções, todos eles têm emoções, atenção, mas tem que saber soltá-las devidamente, não é?
Têm que saber encontrar os canais certos para o fazer. Podem mandar uma bola para o ar, podem mandar um palavrão, enfim. Isso também depois tem a ver com cada um, mas estar a avisar outras pessoas estão Sobretudo miúdos, não é? Sim, pá, mas uma coisa é mandar vir com o árbitro, que é um adulto, não é? Estamos ali 1 para 1, não é? Sim. Agora com crianças que ele não sabe se aquele apanha bolas, por exemplo, tem o Novak Djokovic como ídolo, por exemplo. Sim, exato. E portanto um ídolo pode ser desfeito naquele exato momento. Exato, mas ele tem que pensar nisso antes, muito claro. Antes de entrar no campo, que é para também saber encontrar ali maneiras de libertar as suas frustrações e não dirigi-las a ninguém que esteja ali à volta. Mas lá está, são traços do seu caráter, os jogadores são diferentes e o caráter do Djokovic não é um caráter que cria muita empatia, mas obviamente, atenção, tem também milhares de ídolos. Há quem goste muito dele e também não deixa de ser um campeão dentro do corte, portanto, logo aí há que também ser respeitado. Tudo o que ele conseguiu foi por mérito dele, ninguém lhe ofereceu, ninguém lhe deu, não roubou a ninguém. Não deixa de ser realmente um grande campeão, mas a imagem, em termos de imagem, acho que nunca irá ser tão forte como a de Nadal e Federer. Embora, por outro lado, eu até acredito que ele consiga ultrapassar este número de 20 Grand Slams, porque acho que a carreira dele também vai ser um pouco mais longa e acho que ele tem mesmo é um dos grandes objetivos dele, será terminar a carreira com mais títulos do Grand Slam do que Federer e Nadal. Muito bem. Guilherme, tens mais alguma coisa a dizer? Não, dizer realmente é bom voltarmos a ter ténis, nesta vez de terra batida, que ainda não tínhamos tido nada de terra batida este ano. Roland Garros que cumpriu as expectativas, grandes jogos, grande espetáculo e bom ter voltado o público outra vez e esperemos que para o ano, quando isto volta outra vez, que será em Austrália, se tudo correr bem, que já possa voltar ainda mais à normalidade, que é isso que nós queremos. Vamos esperar realmente que o ano 2021 comece com o Open na Austrália, mas atenção, eu tenho algumas dúvidas. O torneio da Auckland, em Nova Zelândia, já foi cancelado. É um dos torneios que se realizava nas semanas anteriores. E a questão da pandemia na Austrália também não está assim a ser muito bem lidada, continua a haver muitos casos. Vamos ver. Todavia, hoje à noite, neste exato momento, vamos ter o encontro de rugby entre a Austrália e a Nova Zelândia. Sem público? Com público. Com público? Com público. Limitado ou não? Não percebi. Limitado? Número limitado ou... Eu acho que é limitado. Entretanto, vou fazer aqui a pesquisa, mas... não, só por curiosidade. Mas eu acho que o problema na Austrália é... Quer dizer, também não podemos esquecer que a Austrália tem o tamanho da Europa, não é? E as decisões das autoridades de saúde também dependem muito conforme o Estado. Aliás, uma das... Não sei se ainda está em vigor isso, mas durante muito tempo era proibido as pessoas passarem de Estado para Estado. Portanto, quando houve ali uma espécie de confinamento estadual, digamos assim. Pedro, 47 mil nas bancadas. Então, já está cheio, não é? Portanto, onde é que é já agora? Nova Zelândia, Austrália, Auckland. Nova Zelândia. Estranho. Muito estranho isso. Eden Park. É muito estranho Nova Zelândia. Mas pronto. O torneio, tanto o masculino como o feminino, portanto, eram 2 semanas separadas, mas foram os 2 cancelados. Enfim, vamos esperar. Venham boas notícias em 2021. Porque isto é a taça Bledisloe. E, portanto, é entre estas duas potências, portanto, a Austrália e a Nova Zelândia. É um evento que acontece sempre. Portanto, é o segundo. Já houve o primeiro também. São boas notícias, não é? Portanto, o primeiro encontro teve 31 mil espectadores, agora o segundo 47 mil. Portanto, aumentaram. Mas a primeira foi na Austrália, ou não? Não, foi também em Nova Zelândia. Também foi na Nova Zelândia. Ok. É bom saber. Portanto, voltamos a esta velha questão, que é 2 pesos, 2 medidas, e há desportos com mais força, outros com menos força, por assim dizer.
a nível das tomadas de decisões, não é? Sim, mas acho que apesar do futebol ser o que é, não é? Ser a indústria que nós conhecemos, e temos muitos campeonatos que não têm público. Mas o ténis acaba, nestes complexos grandes, o ténis acho que acaba por ser um bom desporto, porque tu podes deixar entrar 20 mil pessoas, mas não quer dizer que as 20 mil pessoas vão para o mesmo corte, porque Claro. podem se espalhar completamente. Num jogo de rugby vai tudo para o mesmo estádio, obviamente, não há outra hipótese. Portanto, aliás, foi o que aconteceu um bocado também em Roland Garros, embora tenha o número de pessoas que era muito limitado, mas nos primeiros dias nem sempre estavam todos no mesmo quarto, portanto também se espalharam ali alguns para alguns cortes, e isso realmente está quase um arte que está vazio. Em Melbourne Park pode fazer isso, pode pôr um número limite de espectadores e pronto, e impedir também e também limitar depois por cada corte a entrada, não sei, vamos ver, eu acho que ainda está tudo muito em aberto. As autoridades do ténis australiano ainda não quiseram, nem querem tomar uma decisão tão cedo, mas vão tê-la que tomar, eu diria, até ao final de novembro, acho eu. Porque os jogadores também depois precisam fazer as suas programações, suas viagens, programar tudo. Sim. E dizer que tu vieste a este podcast no início deste ano e estávamos nós preocupados se iríamos ter ou não íamos ter o ATP, o Grand Slam de Melbourne, por causa dos incêndios. Pois. Não é? Realmente. Como nós éramos inocentes e felizes Como isto mudou. Nós que este ano tínhamos tudo programado para fazer grandes coisas neste podcast, campanhas, etc, coisas que nós tínhamos programados fazer, sabias de algumas, Pedro, aliás também deste ideias para outras, enfim, vamos ver se eventualmente em 2021 vamos conseguir aplicá-las ou não, porque eu sou sério, neste momento estou a ressacar de não ter havido o Millennium Steel Open. Há novidades em relação a isso? Gui, tu não te rias, porque sabes, para mim o Millennium Steel Open é um caso muito sério. Eu não sei que novidades é que queres que eu te dê. Não, se tens alguma. Neste momento... Existe alguma expectativa? Se existe alguma esperança? Sim, esperar que tudo corra bem, que volte tudo à normalidade logo para o ano. Acho que nesse aspecto as expectativas são as melhores, mas certezas não há nenhuma. Acho que nem pouco vai acontecer no próximo mês. Acho que ainda estamos muito longe, mas trabalha-se para isso, obviamente, mas vamos ver. Eu acho que é daquelas coisas também, assim, estamos numa situação que não sei quanto tempo é que vai demorar, mas mais tarde ou mais cedo se calhar vai aparecer uma vacina, não é? E a partir do momento que aparece uma vacina, se calhar tudo fica mais fácil. Agora, se vai aparecer ainda este ano, se vai aparecer só daqui a um ano, não sei. Às vezes as coisas também mudam rapidamente para melhor e esperemos que seja assim que aconteça. Sim, porque lá está, isto atropela tudo, porque não há certezas do calendário, portanto, os diretores do torneios também não estão a fazer os contactos e aquelas negociações mais longas para conseguir trazer mais pessoas, ou melhores cabeças de cartaz, não é? Portanto, tudo isto empata tempo. Sim. Mas acho que mesmo a própria ATP, por exemplo, neste momento a única preocupação era realmente fazer as ATP Finals agora em novembro e já conseguiu confirmar isso. Ainda não sabe, acho eu que ainda não ficou certo se vai ter público ou não. Isto só para vocês verem, estamos a pouco mais de um mês, não é? Mas o importante é ir pouco a pouco, e para eles era importantíssimo fazer a ATP Finals, é muito importante para o seu orçamento anual, para os seus contratos patrocínios, e acho que depois disso é que se calhar vai-se olhar um pouco melhor para o ano 2021. Bom, esperemos estar cá em 2021, não é? Que nós, dia 31 de dezembro de 2020, que todos nós desejemos muita saúde e amor e paz e alegria e ténis para o mundo inteiro. Pode ser que as preces sejam ouvidas por o que quer que seja, ou que haja um sentimento de magia pura e que realmente as coisas funcionem por aí. Olha, deixa-me só antes de pedir já agora lembrar que não tivemos Millennium Steel Open, mas temos 2 challenges. Um está a decorrer nesta semana no CIF e ainda vamos ter um challenger em novembro na Maia. Serão os 2 pontos altos do nosso
do calendário aqui doméstico. E este torneio do CIF contou com todos os melhores tenistas portugueses, à exceção de João Sousa. E realmente está com um nível fortíssimo. Excelentes jogadores aqui no CIF, e acho que na Maia também acho que irá acontecer o mesmo. Até porque será um torneio que ainda se realiza numa data que permite que os jogadores ganhem pontos importantes para depois entrarem no quadro do Open da Austrália, seja no quadro principal, seja no qualifying. Portanto, mas capaz de haver também bastante concorrência. Sem público. Desculpa? Sem público. Sem público. Assim, há algum público, porque o clube está aberto, digamos assim. Não há público nas bancadas, não há bancadas para o público se sentar. Portanto, aqui no caso do CIF, por exemplo, o quarto central consegue-se ver ali, há ali uma zona que dá para estar em pé e ver, consegue-se ver também ali da zona do restaurante, um pouco, está aberto ao público em geral. Nos cortes secundários também há um que também permite-se estar ali em pé, ao lado, mas não há bancadas, portanto não é... Exato, portanto o público é frequentador do espaço. Sim, qualquer pessoa pode entrar, está ali em trânsito, trânsito. Não há grandes condições para se ver. Está muito limitado em termos de condições para se assistir ao jogo. Sim. Portanto, é isso. Olha, mas os jogos estão a ser transmitidos em live streaming, tanto através do site do torneio, como do site do ATP, do Challenge Tour. Muito bem, portanto, olha, é o que temos. Se não, como diz o outro, we will always have Paris. Portanto, essa já ninguém nos tira. Sim, isso. Casablanca, portanto, é mesmo por aí. Portanto, também já ninguém nos tira este episódio que está gravado, 51 minutos de gravação. Muita coisa e, portanto, mes amis, je serai de retour au croissant. Guilherme, não sei se me acompanhas ali aos croissants ou não, pá, que eles estavam mesmo muito bons. Vê tu bem que eles até têm um com recheio a morango. Lembras-te dos morangos? Eu tenho uma... Isso é um coração com sabor a Wimbledon. Ora, exatamente. Estás a ver, Pedro? O padrinho sabe sempre aquilo que os afilhados estão a pensar. E, portanto, foi a nossa primeira aposta aqui no Troca de Bolas. Foi 1 quilo de morangos que o Gui nunca chegou a trazer. Mas pronto, eu também nunca trouxe um bucket de batatas fritas, que devia ter sido na altura no US Open. Quem levou prémios, eu sou sério, o Zé Maria entra aqui no podcast quase de paraquedas e leva logo umas bolas. Exatamente, leva um tubo de bolas do Open da Austrália. Atenção, não são uma daquelas correntes que qualquer pessoa pode comprar, é mesmo a oficial de US Open. Esse e um amigo teu, não é? Que também é o nosso ouvinte. Foi o Diogo, sim, ganhou o sorteio que nós fizemos logo nessa altura, com a Dunlop. Exatamente. Portanto, é por aí, mantemos assim. E Pedro, uma vez mais, agradecer-te imenso a tua paciência e disponibilidade para estares aqui. Au revoir, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt et à la prochaine, suivez notre podcast. Portanto, sigam o nosso podcast. Encontramos aqui no próximo episódio de Raquete em Riste. E, bom, vamos ver em condições, mas cá estaremos. Um grande abraço para todos vocês e obrigado por seguirem o podcast Troca de Bolas. Um abraço.